Há momentos na vida em que tudo ao nosso redor parece fora de controle. Notícias de guerras, crises, injustiças. Uma sensação de que o mundo inteiro está à beira de um colapso espiritual. Você já sentiu que, por mais que tente entender, existe algo maior acontecendo nos bastidores da história? Algo que nenhuma explicação humana consegue decifrar? O que você talvez não saiba é que há quase 3.000 anos, um homem, vivendo em meio a uma nação corrompida, descreveu com precisão assustadora tudo o que estamos presenciando agora. Isaías, um profeta que não falava apenas para o seu tempo, mas que, inspirado diretamente por Deus, deixou um alerta que atravessou os séculos até alcançar os nossos dias. Hoje, você vai descobrir que as palavras escritas naquele pergaminho antigo não eram apenas poesia profética. Eram um retrato antecipado do que estamos vivendo hoje. Um chamado urgente, uma convocação divina. Se você sente que está vivendo dias de incerteza, se busca respostas para tudo o que está acontecendo, permaneça até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a forma como você enxerga o tempo em que estamos vivendo e o propósito de Deus para a sua vida. No final do século VIII a.C., enquanto o reino de Judá enfrentava crises políticas e espirituais, um homem se destacava por uma característica incomum. Ele não tinha acesso a estratégias militares, tampouco consultava oráculos pagãos ou conselheiros de guerra. Ainda assim, ele falava com uma certeza e precisão que atravessariam os séculos. Seu nome era Isaías. O curioso é que, ao longo dos anos, estudiosos de diferentes áreas têm se perguntado como alguém, vivendo em uma sociedade agrária e sem os instrumentos de análise que temos hoje, poderia descrever com tamanha exatidão eventos que só aconteceriam muito tempo depois. Será que é possível que um homem, vivendo há quase 3.000 anos, tenha realmente previsto acontecimentos que só agora estão se concretizando? A resposta para essa pergunta passa por um entendimento profundo sobre o papel que Isaías exerceu na história, não apenas como profeta para o seu tempo, mas como uma voz que ecoa ainda hoje. Suas palavras, carregadas de advertência, esperança e revelações sobre o futuro, continuam a ser citadas em púlpitos, livros e até mesmo em debates acadêmicos sobre religião, história e comportamento humano. Não é à toa que seu livro, com 66 capítulos, seja considerado uma das mais importantes obras proféticas já escritas. Ao longo dos séculos, diferentes civilizações olharam para os escritos de Isaías buscando respostas para os dilemas de suas épocas. Alguns o viram como um visionário político, outros como um poeta da esperança, mas há aqueles que reconhecem nele a inspiração direta de Deus. O fato é que, independente da interpretação, seu impacto permanece inegável. Ao pensar em Isaías, é importante entender que ele viveu em um período de transição e instabilidade. O povo de Judá, antes confiante em suas alianças militares e sua aparente estabilidade econômica, começava a sentir os efeitos de uma sociedade que perdia seus valores fundamentais. A corrupção tomava conta das instituições, a idolatria se espalhava e os mais vulneráveis eram deixados de lado. O cenário político era marcado por jogos de poder, traições e acordos duvidosos com nações vizinhas. É nesse ambiente que Isaías aparece, trazendo mensagens que incomodavam a elite e, ao mesmo tempo, ofereciam consolo para aqueles que ainda buscavam a justiça. Sua linguagem, por vezes poética, por vezes cortante, se tornava um convite para reflexão. Muitos o ignoraram, outros o perseguiram, mas a sua voz jamais foi silenciada. Outro aspecto que chama a atenção na história de Isaías é a quantidade de vezes que seus textos foram retomados em momentos decisivos da história. Durante a Idade Média, reformadores usaram seus escritos para denunciar práticas religiosas corrompidas. No século XX, movimentos de direitos civis encontraram nas palavras do profeta argumentos para a luta por igualdade. Recentemente, estudiosos das áreas de teologia e ciências sociais têm apontado que as descrições de crises morais e espirituais feitas por Isaías se assemelham de forma impressionante aos cenários vividos por diferentes sociedades modernas. Quando observamos o aumento da desigualdade social, o crescimento da intolerância e as crises de identidade espiritual em diversos países, não é difícil entender por que as palavras de Isaías ainda são tão pertinentes. Ele não falava apenas para seu povo,
falava para todas as gerações que, de alguma forma, enfrentam as consequências de se afastar de princípios de justiça, compaixão e verdade. O mais intrigante é perceber que muitas das advertências feitas por Isaías não foram recebidas com o devido cuidado na sua época. O povo de Judá, confiante de que sua religiosidade exterior e suas alianças políticas seriam suficientes para evitar qualquer grande desastre, ignorou os sinais. E o resultado foi uma sucessão de tragédias que culminaram na destruição de Jerusalém e no exílio de grande parte da população. Mesmo assim, a mensagem de Isaías não se limitava ao anúncio de calamidades. Em meio a tantas palavras duras, ele também falava de esperança, de um futuro de restauração e da vinda de um Messias que traria salvação. Essas previsões, séculos mais tarde, seriam associadas à figura de Jesus de Nazaré, conectando ainda mais o texto de Isaías com a fé cristã. Ao longo dos anos, arqueólogos e historiadores têm encontrado registros que confirmam a autenticidade e a antiguidade do livro de Isaías. Um exemplo é o famoso pergaminho de Isaías, encontrado nas cavernas de Qumran, datado de mais de 2000 anos atrás. Esse manuscrito, praticamente idêntico ao texto que lemos hoje, reforça a preservação fiel da mensagem ao longo do tempo. Esse dado impressiona não apenas estudiosos da religião, mas também aqueles fascinados pela história da escrita e da transmissão de textos sagrados. Além disso, Isaías é uma das fontes mais citadas no Novo Testamento, mostrando que suas palavras continuaram a ser referência central para os primeiros cristãos. Sua visão de justiça social, sua denúncia contra a hipocrisia religiosa e sua insistência na necessidade de arrependimento ainda inspiram comunidades de fé ao redor do mundo. Perceber o quanto os textos de Isaías atravessaram os séculos intactos e continuam provocando debates e reflexões é algo que nos faz pensar sobre o verdadeiro alcance de uma mensagem espiritual. Afinal, o que faz com que palavras tão antigas continuem vivas? O que há nelas que toca gerações tão distantes daquela em que foram escritas? Ao olhar para as páginas do livro de Isaías, é inevitável sentir que estamos diante de algo que vai além de um simples registro histórico. Estamos diante de uma convocação, uma espécie de espelho que reflete não só os erros do passado, mas também os desafios e escolhas do presente. Agora, com esse cenário em mente, vamos nos aprofundar nas raízes históricas e espirituais de Judá. Vamos entender melhor o ambiente em que Isaías viveu, o que ele presenciou e o que o motivou a se tornar uma das vozes mais marcantes da história profética. Ao avançarmos na história de Judá, começamos a perceber um cenário que, aos poucos, mergulhava em uma crise profunda. Durante os anos que antecederam o ministério de Isaías, o reino estava vivendo um período de aparente estabilidade material. Mas por trás dessa fachada, a realidade espiritual e moral começava a se deteriorar de forma alarmante. Isaías iniciou seu ministério por volta do ano 740 a.C., no final do reinado do rei Uzias. Esse período foi marcado por um crescimento econômico considerável. As cidades se expandiram, o comércio floresceu e as fronteiras estavam relativamente seguras. No entanto, junto com essa prosperidade, veio um distanciamento perigoso dos princípios estabelecidos por Deus para o seu povo. A liderança de Judá, tanto política quanto religiosa, começou a se corromper. Uzias, que durante muitos anos foi um rei justo e estrategista habilidoso, terminou sua vida de maneira trágica. Por tentar assumir funções que eram exclusivas dos sacerdotes, foi acometido por lepra e precisou viver isolado até a sua morte. Esse episódio não apenas marcou o fim de um reinado, mas também simbolizou o início de uma fase de instabilidade no governo. Após Uzias, o trono passou para Jotão, que reinou durante aproximadamente 16 anos. Embora tenha evitado os mesmos erros do pai, Jotão não conseguiu conter a crescente onda de injustiça social e idolatria que começava a se espalhar entre o povo. Quando Acaz assumiu o trono, a situação piorou drasticamente. O novo rei tomou decisões que comprometeram a segurança e a fé da nação. Durante o reinado de Acaz, Judá enfrentou ameaças de seus vizinhos mais próximos, como Israel e a Síria. Em vez de confiar nas promessas divinas, Acaz escolheu buscar ajuda militar da Assíria, um império conhecido por sua violência extrema e política de dominação territorial.
Essa aliança com um inimigo histórico trouxe consequências devastadoras para a identidade espiritual de Judá. Ao se submeter à influência assíria, Acaz não apenas abriu as portas para práticas religiosas estrangeiras, como também introduziu de forma oficial a idolatria em Jerusalém. Altares pagãos foram erguidos, cultos a deuses estrangeiros passaram a fazer parte da rotina do povo, e até mesmo rituais envolvendo sacrifício humano foram registrados como práticas ocorridas nesse período. Segundo o relato bíblico em 2 Reis, capítulo 16, Acaz chegou a sacrificar seu próprio filho, seguindo os costumes pagãos dos povos vizinhos. Enquanto tudo isso acontecia, a desigualdade social crescia de maneira assustadora. As elites de Jerusalém acumulavam riqueza às custas da exploração dos mais pobres. Os tribunais de justiça se tornaram corruptos. Juízes aceitavam subornos, sacerdotes toleravam práticas contrárias à lei de Deus, e os profetas que deveriam ser vozes de correção preferiam o silêncio por medo ou conveniência. O profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, também descreveu esse período com palavras duras, denunciando os líderes que arrancavam a pele e a carne do povo, usando uma metáfora que ilustrava a exploração brutal da população mais vulnerável. Em paralelo, Isaías surgia com mensagens igualmente incisivas, destacando a hipocrisia religiosa e a falta de compaixão. O povo de Judá, apesar de frequentar o templo e realizar sacrifícios, vivia uma fé superficial. As cerimônias religiosas continuavam, os cânticos eram entoados, os incensos queimavam, mas o coração da nação estava longe de Deus. As festas e os rituais haviam se tornado apenas formalidades vazias, desconectadas da verdadeira espiritualidade. Isaías, em seus primeiros capítulos, não economizou palavras ao denunciar esse comportamento. Ele afirmou que as solenidades de Judá eram uma afronta ao Senhor e que Deus rejeitava orações que partiam de mãos manchadas de sangue. Além da crise espiritual e social, o ambiente político estava cada vez mais instável. A Assíria, sob o comando do rei Tiglat-Pileser III, estava expandindo seu território de maneira agressiva. Por volta do ano 734 a.C., a ameaça de invasão se tornou real. Para evitar um ataque direto, Acaz aceitou se tornar vassalo da Assíria, pagando altos tributos e cedendo parte de sua autonomia. Esse ato de submissão teve efeitos imediatos na cultura e na vida religiosa de Judá. Práticas, costumes e até mesmo construções arquitetônicas de influência assíria começaram a surgir em Jerusalém. O povo, que antes confiava na proteção de Deus, passou a depositar suas esperanças em acordos militares e estratégias humanas. Isaías, testemunha ocular de tudo isso, viu com tristeza o afastamento progressivo da nação. Ele denunciou a idolatria, a corrupção, a exploração dos pobres e o abandono da justiça. Sua voz ecoava como um alerta, chamando o povo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. No entanto, a maioria escolheu ignorar as advertências. O que mais impressiona é a semelhança desse cenário com muitas realidades contemporâneas. A busca desenfreada por segurança material, o abandono de valores fundamentais, a corrupção de lideranças e a crescente desigualdade social são marcas que ainda podem ser observadas em diversas nações. A história de Judá durante o ministério de Isaías serve como um espelho que reflete não apenas os erros do passado, mas também os desafios que enfrentamos hoje. Ao observar como a fé foi sendo substituída por formalidades vazias e como a justiça foi trocada por interesses pessoais, fica evidente por que Isaías sentiu a urgência de transmitir as mensagens que recebeu. Cada palavra dita por ele carregava um peso de responsabilidade. Ele sabia que o futuro da nação estava em jogo. Enquanto a pressão militar aumentava e as alianças políticas se mostravam cada vez mais frágeis, o coração espiritual de Judá continuava endurecido. A confiança nas soluções humanas apenas aprofundava a crise. As ruas de Jerusalém, que antes eram palco de celebrações religiosas sinceras, agora se tornavam o reflexo de um povo dividido entre a tradição da fé e as seduções das nações estrangeiras. Essa realidade de desvio coletivo, onde a aparência de religiosidade escondia um afastamento real de Deus, foi o solo fértil sobre o qual Isaías começou a lançar suas mensagens mais contundentes. Seu chamado à consciência e à responsabilidade moral não era fruto de uma visão pessimista,
mas o resultado de uma leitura clara da condição espiritual de seu povo. Ao olhar para esse período da história, entendemos com mais profundidade a motivação por trás das profecias que Isaías proclamaria nos anos seguintes. A gravidade da situação exigia uma voz firme, capaz de despertar uma geração que caminhava cegamente em direção ao colapso. À medida que os anos avançavam e a situação de Judá se agravava, Isaías não permaneceu calado diante da decadência que testemunhava. Ele se tornou uma voz solitária, em meio a uma sociedade que se acostumara com a aparência de religiosidade, mas que, na essência, havia perdido totalmente o senso de justiça, compaixão e verdade. O que torna as denúncias de Isaías tão impactantes é a sua habilidade em revelar a distância entre as práticas externas de fé e a verdadeira condição espiritual do povo. Uma das críticas mais contundentes feitas por Isaías estava relacionada à hipocrisia religiosa. A nação continuava a realizar suas festas sagradas, a oferecer sacrifícios no templo e a entoar cânticos de adoração. Aos olhos de um observador desatento, Judá parecia fiel em suas tradições. Mas Isaías deixou claro que essas práticas eram vazias, carentes de sinceridade. Ele descreveu com detalhes como os cultos haviam se tornado meras formalidades, um teatro religioso que mascarava corações insensíveis e condutas injustas. Ao confrontar essa realidade, Isaías destacou que Deus não se impressionava com gestos exteriores. O Criador não se deixava enganar por rituais bem executados, nem por palavras bonitas proferidas em orações públicas. O que ele buscava era uma transformação genuína de caráter. Por isso, através do profeta, Deus afirmou que estava cansado das ofertas, das cerimônias e dos ajuntamentos solenes. O que ele realmente desejava era justiça, misericórdia e um compromisso verdadeiro com a retidão. Essa denúncia expôs um problema que vai além de ritos mal praticados. Isaías mostrou que o distanciamento espiritual resultava em consequências práticas. A injustiça social era um reflexo direto dessa desconexão com os princípios divinos. Os tribunais haviam se tornado lugares de corrupção. O direito dos órfãos e das viúvas era negligenciado. Os pobres eram explorados por aqueles que detinham poder econômico. As estruturas criadas para proteger os mais vulneráveis estavam corrompidas e serviam apenas para reforçar a opressão. Isaías não poupou palavras ao expor essa realidade. Ele falou sobre as mãos do povo estarem manchadas de sangue, não apenas no sentido literal, mas também no simbólico. Cada decisão injusta, cada suborno aceito, cada ato de negligência em relação aos necessitados era, para o profeta, uma afronta direta contra Deus. A fé que não produz frutos de justiça social, segundo Isaías, é uma fé morta. Além disso, Isaías chamou atenção para o orgulho e a arrogância dos líderes de Judá. Os governantes buscavam aumentar sua riqueza e prestígio, acumulando bens enquanto grande parte da população vivia em extrema necessidade. A desigualdade crescia de forma acelerada. O luxo das elites contrastava com a miséria das camadas mais pobres da sociedade. Essa discrepância era visível nas ruas de Jerusalém e nas regiões ao redor. A linguagem usada por Isaías ao descrever esse cenário era carregada de imagens fortes. Ele comparou os líderes a bêbados tropeçando de manhã cedo, deixando claro que a decadência moral já começava ao amanhecer. Referiu-se aos juízes como pessoas que vendiam suas sentenças ao melhor pagador. Criticou os sacerdotes por distorcerem a verdade, adaptando seus ensinos para agradar aos interesses dos mais influentes. Outro aspecto marcante nas denúncias de Isaías foi a idolatria disfarçada de tradição. O povo de Judá começou a adotar costumes estrangeiros, integrando práticas pagãs em suas celebrações e cultos. Altares dedicados a deuses estranhos foram erguidos, muitas vezes bem próximos do templo. Essa mistura de adoração ao Deus verdadeiro com rituais de divindades pagãs era vista por Isaías como um adultério espiritual. Ele usou termos que remetiam a uma traição conjugal, chamando o povo de infiel, de uma nação que havia rompido o pacto com o Senhor. Essa postura idólatra não era apenas um problema teológico, mas também social. A adoração a deuses estrangeiros estava frequentemente ligada a práticas de exploração, rituais cruéis e permissividade moral.
Isaías via nessa mistura de crenças uma ameaça direta à coesão e à identidade espiritual de Judá. O profeta também fez questão de evidenciar que a responsabilidade pelas injustiças não estava apenas sobre os líderes. O povo, de maneira geral, também havia se acomodado. Muitos preferiam o silêncio a enfrentar as estruturas corrompidas. Outros se beneficiavam das injustiças, aproveitando as brechas para obter vantagens pessoais. O individualismo e a indiferença cresceram, enquanto a solidariedade e o cuidado com o próximo foram se tornando raros. Isaías não apenas apontou os erros, mas também apresentou o caminho para a restauração. Ele convocou o povo ao arrependimento genuíno, pedindo que abandonassem as práticas injustas e voltassem a viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Em suas palavras, a transformação social e espiritual não poderia acontecer sem um reconhecimento honesto da condição moral em que a nação se encontrava. Essa convocação ao arrependimento envolvia ações concretas. Isaías pediu que o povo lavasse suas mãos, simbolizando a necessidade de deixar para trás os atos de violência e opressão. Ele os chamou a buscar a justiça, a defender os direitos dos órfãos e a lutar pelas causas das viúvas. Essas orientações mostravam que a fé autêntica se manifesta na prática, no cuidado com os que mais sofrem e na promoção da equidade. O tom das mensagens de Isaías alternava entre advertência severa e apelos compassivos. Ele não falava apenas como um acusador, mas como alguém profundamente preocupado com o destino de sua nação. Suas palavras refletiam o peso de uma missão que não permitia omissão diante da injustiça. Ao observar a firmeza com que Isaías enfrentou as estruturas corrompidas de sua época, fica evidente que seu papel ultrapassava o de um simples mensageiro religioso. Ele era um verdadeiro defensor da justiça, um profeta que entendia que não há espiritualidade verdadeira sem responsabilidade social. Sua voz cortava o silêncio cúmplice e convocava toda uma geração a reavaliar suas escolhas. Esse diagnóstico profundo da situação de Judá é um dos legados mais relevantes de Isaías. Suas denúncias, registradas há tantos séculos, permanecem como um alerta atemporal sobre os perigos da hipocrisia, da indiferença e da injustiça institucionalizada. Em meio a tantas advertências e críticas, a voz de Isaías não se limitou a anunciar juízo. Entre as denúncias severas, surgiram mensagens carregadas de esperança. Isaías, com uma sensibilidade rara, soube equilibrar correção e consolo. Suas palavras apontavam para um futuro de redenção, algo que o povo de Judá, mergulhado em crise moral e espiritual, mal podia imaginar. A nação vivia dias sombrios, a insegurança tomava conta das ruas e as decisões políticas apenas agravavam a situação. Ainda assim, Isaías apresentou uma promessa que mudaria para sempre o curso da história. Ele falou sobre a chegada de alguém especial, um sinal vindo do próprio Deus. Esse anúncio não foi apenas um conforto momentâneo, mas a revelação de um plano divino que se estenderia por gerações. Durante o governo de Acás, um dos momentos mais críticos, Isaías apresentou uma mensagem que surpreendeu a todos. O rei enfrentava a ameaça de uma coalizão inimiga e estava inclinado a buscar apoio militar de nações estrangeiras. Foi então que Isaías declarou que o verdadeiro sinal de proteção e esperança não viria de acordos políticos, mas diretamente de Deus. O profeta anunciou que uma jovem conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, um nome que significa Deus conosco. Essa afirmação, registrada no capítulo 7 de seu livro, não fazia sentido imediato para os ouvintes da época. Como uma criança nascida em circunstâncias tão simples poderia representar a presença divina entre o povo? Isaías, porém, não deixou dúvidas sobre a importância daquele nascimento. Ele estava dizendo que, mesmo em meio à crise, Deus não havia abandonado seu povo. Nos capítulos seguintes, o profeta aprofundou ainda mais essa promessa. Ele descreveu o futuro filho com títulos que desafiavam a compreensão comum: Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Essas expressões, encontradas no capítulo 9, não eram comuns na descrição de um líder político ou de um rei terrestre. Elas apontavam para alguém com uma natureza única, alguém que carregaria em si características que só podem ser atribuídas ao próprio Deus. A proposta de Isaías era clara:
Um tempo novo surgiria. Um líder diferente de todos os que Judá já havia conhecido se levantaria para trazer justiça verdadeira, restaurar corações e estabelecer uma paz que ultrapassaria qualquer conquista militar. A mensagem de Isaías atravessou os séculos, criando uma expectativa que se consolidou no imaginário do povo hebreu. O anúncio de Emanuel não foi apenas um alívio para o momento, mas a semente de uma esperança que cresceria até o cumprimento pleno dessa profecia. Para os que ouviam Isaías naquela época, a ideia de um futuro Messias representava a possibilidade de mudança, de um recomeço. Era a certeza de que Deus não permaneceria distante, mas viria ao encontro dos seus filhos, assumindo a responsabilidade de restaurar o que havia sido destruído. As palavras do profeta, escritas com intensidade e precisão, mostram que mesmo nas fases mais difíceis, a esperança pode nascer nos lugares mais improváveis. Isaías via além do caos político e da corrupção moral. Ele enxergava um futuro onde a presença de Deus seria palpável, visível e real. Essa visão de redenção não foi construída com promessas vazias, mas com a convicção de que o próprio Deus entraria na história humana de forma direta e transformadora. A promessa de Emanuel se tornou um marco não apenas para Judá, mas para toda a humanidade, anunciando um tempo de reconciliação e renovação espiritual. A esperança que Isaías havia começado a apresentar ganhava contornos ainda mais profundos quando ele descreveu a figura de um servo que enfrentaria sofrimento, rejeição e dor. Em um dos textos mais comoventes de toda a sua mensagem, Isaías detalhou com impressionante clareza o destino daquele que carregaria as consequências dos erros de muitos. Esse trecho, conhecido hoje como o capítulo 53 do livro de Isaías, não apenas marcou a teologia do Antigo Testamento, mas também se tornou uma das principais bases para a compreensão cristã do sacrifício de Jesus. Isaías revelou que o futuro libertador não viria com exércitos ou com demonstrações de força política. Pelo contrário, ele surgiria de forma discreta, sem aparência que chamasse a atenção. Sua origem modesta o tornaria quase invisível aos olhos de uma sociedade acostumada a valorizar poder e status. O profeta descreveu esse servo como alguém que cresceria como um renovo frágil, como uma raiz em terra seca. O que tornava essa figura ainda mais inesperada era a forma como seria tratado. Isaías falou de desprezo, abandono e humilhação. Ele seria alguém que conheceria a dor de forma íntima, alguém familiarizado com o sofrimento humano em sua expressão mais crua. Não haveria nele qualquer atributo externo que inspirasse admiração. Sua trajetória seria marcada por rejeição e isolamento. Mas o aspecto mais marcante dessa descrição está na razão de tanto sofrimento. Isaías deixou claro que esse servo não enfrentaria tais dores por conta de suas próprias falhas. Ele seria castigado pelas transgressões de outros. Suas feridas teriam um propósito redentor. Ao falar sobre isso, Isaías introduziu de maneira clara o conceito de substituição, onde um inocente assume a culpa alheia para trazer restauração. O profeta afirmou que ele levaria sobre si as enfermidades e as culpas de muitos, que o castigo que traria paz ao povo recairia sobre ele, e que por suas chagas haveria cura. Essa mensagem, que à primeira vista poderia parecer incompreensível para os contemporâneos de Isaías, se tornou uma das mais reconhecidas ao longo da história. O relato não poupou detalhes ao descrever a violência que o servo sofreria. Isaías falou de espancamentos, ferimentos e opressão. O silêncio desse homem diante de seus acusadores também chamou atenção. Mesmo diante da injustiça, ele não abriria a boca para se defender. Essa atitude, de submissão voluntária ao sofrimento, demonstrava um nível de entrega que fugia dos padrões humanos. Outro ponto importante é a clareza com que Isaías antecipou que, apesar de enfrentar a morte, o servo veria o resultado do seu sacrifício. Haveria uma recompensa pelo sofrimento. O profeta afirmou que ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria por isso. Essa promessa indicava que a morte não seria o fim da sua história. O impacto desse trecho vai além da dimensão religiosa. Ele aborda temas universais, como a dor inocente, a responsabilidade coletiva e a possibilidade de redenção. Isaías, ao apresentar esse retrato, tocou em questões que continuam a ser debatidas até os dias de hoje. Afinal, por que alguém escolheria sofrer por outros?
Qual o sentido de uma entrega tão completa? Ao longo dos séculos, estudiosos, teólogos e líderes espirituais analisaram detalhadamente as palavras desse capítulo. Muitos enxergam nele uma antecipação direta do que aconteceria séculos depois na crucificação de Jesus. A descrição de um homem justo, que mesmo sendo inocente, carregaria as culpas de uma multidão, tornou-se uma das conexões mais fortes entre o Antigo e o Novo Testamento. A descrição de Isaías também aponta para a profundidade do amor envolvido nesse ato de entrega. Não se tratava de uma vítima sem escolha, mas de alguém que, com plena consciência, aceitaria passar pela dor para oferecer aos outros uma oportunidade de recomeço. Essa dimensão de voluntariedade dá ao texto um peso ainda maior. O significado do sofrimento do servo transcende o contexto histórico de Judá. Ele abre uma janela para a compreensão de temas como perdão, reconciliação e transformação pessoal. Isaías apresentou, de maneira única, a ideia de que a cura interior e espiritual poderia vir através do sacrifício de alguém que escolheu carregar aquilo que não lhe pertencia. Ao refletir sobre essas palavras, fica claro que Isaías não apenas denunciou os pecados de sua época ou anunciou juízo. Ele também ofereceu uma visão de esperança fundamentada em um ato de amor extremo, capaz de mudar destinos e restaurar vidas. Essa mensagem de entrega e redenção permaneceria viva, ecoando nas gerações futuras. Ao percorrer as palavras de Isaías, o que fica evidente é que sua mensagem vai muito além de um relato histórico ou de um conjunto de previsões antigas. Cada denúncia, cada promessa e cada descrição de dor carrega um convite. Um chamado para refletir, revisar atitudes e olhar com honestidade para a própria condição espiritual. Isaías não se limitou a apontar erros, ele ofereceu caminhos. Em meio a advertências duras, trouxe a certeza de que há possibilidade de retorno, de recomeço. O sofrimento do servo, a vinda de Emanuel e a convocação ao arrependimento não são apenas capítulos de um livro antigo. São ecos que atravessam o tempo, alcançando gerações com o mesmo propósito de transformação. Quando se observa a trajetória de Judá e a resposta que o povo escolheu dar àquela voz profética, surge inevitavelmente uma pergunta pessoal. Que tipo de resposta estamos dando hoje? A mensagem que atravessou os séculos permanece viva, desafiando cada um a escolher entre a indiferença e a renovação. As palavras de Isaías não pedem apenas compreensão intelectual. Elas exigem posicionamento. Afinal, permanecer alheio a um chamado tão claro pode significar repetir os mesmos erros de um povo que, apesar de tantos sinais, preferiu o silêncio ao arrependimento. O legado deixado por Isaías ainda pulsa, não como um eco distante, mas como um alerta que permanece atual. Cabe a cada um decidir o que fazer com ele. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.